falar um pouco sobre uma pequena introdução à linguagem, só para quem não conhece a linguagem, ter um overview do que ela é, quais são os objetivos. Então, vamos lá. Então, o que é uma linguagem open source? Ela surgiu no Google para resolver problemas do Google, isso faz um pouco mais de 10 anos. Então, eu gosto de brincar que Go é uma linguagem que tem um certo pedigree. O que significa isso? Os principais criadores da linguagem que começou o desenvolvimento dela foram esses três senhores. O Robert Grismer, ele é desenvolvedor lá no Google, ele é um dos pessoas que trabalham no projeto da Engine V8, que roda no Chrome e também é usado para Node.js e outras coisas. O Rob Pike, ele participou do projeto do Unix na década de 70, na Bell Labs, e como a gente sabe, Unix é o que deu origem a Linux, macOS, FreeBSD, OpenBSD, etc. E o terceiro senhor ali é o Ken Thompson, que também trabalhou no projeto do Unix, mas ele é co-criador das linguagens B e depois a linguagem C. Então, tem um artigo que ele fala, em um artigo que ele fala que tem coisas que ele queria ter desenvolvido, usado lá em C na década de 70, mas não tinha os recursos computacionais que a gente tem hoje. Então, são pessoas que têm um certo know-how em criação de linguagem, ecossistemas, etc. Então, por isso que a brincadeira é que eles têm um certo pedigree. Por que criar uma nova linguagem? Então, o Google tinha muitos problemas com software em grande escala. Então, a gente consegue imaginar o tamanho dos problemas e a quantia de dados e processamento que se passa num dia no Google. Então, eles precisavam melhorar isso. Eles usavam muito C e C++, e tinham um problema grande com a velocidade de compilação dos aplicativos. Então, Go veio como uma solução para isso. Então, eles pensaram, a gente tem esse problema de compilação, vamos criar uma linguagem para resolver esses problemas de velocidade de compilação. E outra coisa que eles perceberam é que há 10 anos atrás, era cada vez mais barato você ter sistemas com múltiplos core. Então, se a gente pegar hoje o nosso desktop, o nosso celular, até o nosso relógio, tem múltiplos cores, quad-core, octa-core. Então, hoje é barato você ter acesso a isso. Então, a linguagem já tomou isso em consideração quando foi criado. Então, vamos criar alguns mecanismos que facilitem o desenvolvimento de aplicações que façam uso desses múltiplos cores, múltiplos núcleos, né? Objetivos da linguagem, então, apesar de ela ser criada para resolver problemas complexos, ela foi criada com uma semântica simples. Então, a linguagem tem muito poucos palavras-chave, se não me engano são 20 e poucas, ou seja, ela é direta ao ponto, você tem geralmente uma forma só de se fazer as coisas. Um exemplo bem clássico para explicar isso é que em outras linguagens você tem for, do while, until, depende da linguagem. Em Go você tem só o for e tudo você consegue fazer com o for. Então, eles sempre tentaram deixar ela o mais simples possível. Lógico que nem sempre é possível, né, mas simplificar, mas tentar sempre a solução mais simples e mais direta. Então, é uma linguagem bem direta. Ela teve como objetivo de ser criada como uma linguagem estática, de tipagem estática, para trabalhar com programação concorrente. Então é importante a língua, tipo, ajuda, não é que você não consiga fazer de outra forma, mas ajuda. Ela é uma linguagem tipagem estática, diferente de outras linguagens que tiveram bastante sucesso nas últimas décadas, como Ruby, PHP, Python, JavaScript. Então, em Go você tem que definir os tipos, e esses tipos são fortes, né? Tipos fortemente defendidos. Então, se você criar uma string e tentar colocar um número, o compilador vai quebrar. Então, ela tem essa característica. Você precisa levar isso em consideração quando estiver migrando de JavaScript ou de Ruby para cá, para Go. Ela é pensada para programação concorrente, então para fazer uso daqueles recursos de multicore que eu comentei antes. Então, quem já trabalhou com linguagens como Java, PHP, etc., C Sharp, para trabalhar com programação concorrente, vai ver que Go teve uma preocupação em tornar isso mais fácil. Então, tem uma preocupação bastante de vamos tornar isso, como é barato você ter múltiplos cores, múltiplos núcleos, vamos criar mecanismos para que seja fácil de se usar esses recursos. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Isso é
um ponto de vista meu, eu acho Go uma linguagem divertida, eu consigo me expressar muito bem em Go, eu consigo ler códigos em Go e entender eles muito facilmente, então, ou mais facilmente do que em outros cenários. Então, para mim, é uma linguagem que eu consigo gerar coisas e me divertir. É uma linguagem que eu acho bastante produtiva. O, o conjunto de ferramentas, o tooling que a gente fala que vem junto da linguagem, é muito legal. Tem a ferramenta para que é a mesma ferramenta que você usa para compilar, você já baixa as dependências externas, você já formata o código, já consegue fazer profiling. Então, uma linguagem bem completa e que te traz todas as ferramentas para você ter sucesso muito rápido com ela. Então, falar é fácil, vamos mostrar o código. Então, eu vou mostrar bem rápido alguns trechos de código aqui. A Go trabalha com o conceito de pacotes, assim como outras linguagens. Então, para você gerar um executável em Go, você precisa ter pelo menos um pacote, que é o pacote main. E esse pacote você pode importar outros pacotes. Então, aqui no meu exemplo import, eu estou importando dois pacotes da própria linguagem, que é o FMT, que faz formatação, e o math, que usa para funções matemáticas. E eu preciso ter uma função chamada main. Então, aqui a gente está vendo como criar funções. Ela não recebe parâmetros. E aqui dentro eu estou imprimindo. Então, eu estou usando pacote ponto função. Aqui é outro detalhe legal de Go, que é estranho para quem está começando. Você vai perceber muito que as funções elas começam com letra maiúscula. O que significa isso? É o conceito de visibilidade que a gente tem em outras linguagens, que você tem lá protected, private, public. Em Go, dentro de um pacote, para uma função ser pública, basta que ela tenha a primeira letra maiúscula. Se o resto a primeira letra for minúscula, é uma função privada daquele pacote. Se ela tiver a primeira letra maiúscula, é uma função pública. Por isso que printf, eu estou dentro do pacote main e usando uma função que está construída dentro do pacote fmt. Mesma coisa com sqrt, que é um pacote público, uma função pública, desculpa, do pacote math. Então, de novo, é semântica simples. Você não precisa dizer se a função é public, private ou void, até porque em outras linguagens como o PHP, você tem lá o nome da função que está dentro de um pacote, ela é privada. E se você falar, ela é pública. E se você falar e muda ela para privada, para protected, por exemplo, os outros pacotes que estão usando ela podem quebrar. Aqui em Go não. Se você olha para a função e ela é com a primeira letra maiúscula, ela é pública. Se você trocar ela para minúscula, aí os outros pacotes param de usar ela. Então é uma decisão de projeto. Nem todo mundo gosta, mas é uma decisão. Uma coisa que eu achei interessante quando eu comecei a ver na linguagem, ela trabalha com as funções podem retornar múltiplos valores. Aqui eu tenho uma função chamada swap, que recebe dois valores que são do tipo string e retorna dois valores do tipo string. Então aqui ela recebe xy e retorna y e x. Aqui tem outra que a gente chama de um açúcar de sintaxe, né? Syntax sugar. Em Go eu preciso dizer qual é o tipo das variáveis. Então eu poderia aqui dizer var A é do tipo string, var B do tipo string. Mas quando eu faço dois pontos igual, o compilador ele vai verificar o seguinte: já existe uma variável A e uma variável B? Se já existe, ele vai atribuir o valor. Se não existe, ele vai ver o que é o resultado de swap. O swap retorna duas strings. Então, A e B são criadas em memória com o tipo string. E daqui para frente, elas são strings. Se na linha de baixo você tentar fazer A vezes B, vai dar erro porque você não pode multiplicar strings. Então, isso é um açúcar de sintaxe para que no momento da compilação, o compilador faça isso e crie as variáveis para ti. Então, isso é bem útil, deixa o teu código um pouco mais limpo. Né? Então, se tiver dois pontos igual, você está criando e já definindo o tipo da variável. E aqui eu estou usando print alien no caso, para imprimir e pular uma linha do A e B. Erros. Isso é uma coisa um pouco chocante para quem vem de outras linguagens, é uma decisão de projeto também. Em Go, eles consideram, a explicação oficial é que o erro ele é um cidadão de primeira classe. O erro, a responsabilidade tem que ser muito bem, você tem que tratar o erro muito claramente, sabe? Em outras linguagens como Java ou Python ou PHP, você lança uma exceção e
aquele código, você não sabe exatamente aonde que vai ser lançado, que vai ser capturada aquela exceção, quem vai capturar, em que momento. Aqui em Go isso deixa um pouco mais claro. Então aqui citando aquele exemplo que eu falei antes, né? Então response e ERR são criados como response e ERR são o resultado dessa função transmit. Response provavelmente aqui é uma string e ERR é uma variável, nesse caso, do tipo erro. Eu tenho uma variável do tipo erro em Go e eu vou usar ela. Então, geralmente em Go vai ser uma boa prática, meio que um padrão da comunidade. Se a tua função gera erro, ela é o último variável que você vai retornar é o erro. Então, você vai ver muito essa construção aqui, ó, variável e ERR, ou seja, o ERR é sempre a última variável que você vai retornar. Não é uma coisa que é obrigatório, se você fizer diferente, o compilador não vai reclamar, mas a comunidade Go assumiu isso como um padrão. Tá? Então você vai ver muito isso nos códigos que você for analisar, vai ser dessa forma. E aqui eu tenho, se o erro for diferente de nil, ou seja, diferente de vazio, eu vou imprimir, eu vou tratar o erro. Aqui, de novo, esse código é só didático. Panic é uma função da linguagem que interrompe o processo, imprime na tela essa mensagem e interrompe o processo para o executável, tá? Então isso não é uma boa prática porque se você tem um projeto real com conexões com banco de dados, com usuários acessando, você não quer fazer panic e matar todo mundo, tá? Então você vai tratar o erro de várias formas. A gente vai ver sobre tratamento de erros em um vídeo mais para frente desse curso, tá? Então aqui se aconteceu o erro, você tratou, senão você continua. Então, a regra se a sua função, teu pacote, ou ele vai retornar um erro para quem está chamando ele, ou ele pode tratar o erro, certo? Ele mesmo tratar o erro. Então, aqui no meu pacote main, eu estou tratando o erro, tratando de uma forma bem simples aqui e não tão elegante, mas estou tratando esse erro, certo? Meu transmit estava retornando. Isso é uma crítica também para quem vem de outras linguagens, essa forma de tratar erros, porque parece ser mais verboso, você tem esses ifs aqui. Particularmente eu gosto, depois que você entende os motivos e você começa a ler isso, fica claro, é mais fácil você ler o código, você sabe onde é que que o erro está sendo tratado, etc. Tem algumas mudanças que devam sair na linguagem, na versão 2 da linguagem, sobre isso, mas por enquanto essa é a forma de tratar erros. Eu, particularmente, não tenho problema, eu gosto dela depois que eu entendi os motivos, certo? Mas para quem vem de outras linguagens, talvez esse seja um dos motivos que acha estranho. Go rotinas, isso é uma das coisas legais de Go, como eu comentei lá no começo, para trabalhar com programação concorrente. Aqui eu tenho uma função chamada say, que ela faz um for de 1 a 5 e espera 100 milissegundos entre cada interação e imprime a string que ela recebeu. E aqui na minha função main, eu estou chamando duas vezes essa string, essa função. Uma vez normal aqui embaixo e a outra eu estou usando a palavra go na frente. Go e eu uso a função. O que significa isso? Quando eu executei go, eu estou dizendo para o compilador e depois na hora de executar que eu quero que essa função rode num segundo processador ou num segundo núcleo do processador. Então aqui eu tenho duas rotinas sendo executadas concorrentemente. A função principal, que está aqui, a say, e a função foi executada com Go na frente. Então, se o meu processador tem 4 núcleos, dois deles vão estar executando, quando eu executar esse código aqui, dois primeiros núcleos, dois desses 4 núcleos vão estar executando essas funções, essa função say. Se eu tiver mais núcleos, se eu tiver só um núcleo na minha máquina, o sistema operacional vai controlar isso. Vai ficar escalonando, trocando entre um e outro. Então, se eu executar essa função, se eu compilar e executar esse código, a gente vai ver na tela que às vezes aparece hello, às vezes word, às vezes hello, porque os dois estão rodando concorrentemente, estão rodando ao mesmo tempo. Um exemplo legal de como usar isso, teve um projeto onde eu trabalhei que a gente precisava rodar 1000 cálculos para ter um resultado. Então, eu queria rodar os 1000 cálculos o mais rápido possível. Então, eu fiz um for de 0 a 999 e cada passada do for eu dava go
dentro da Califórnia, tinha Go e o nome da função, que calculava, fazia o cálculo, certo? Então, o que acontecia? Quando eu rodava na minha máquina, que tinha 4 núcleos, daqueles mil rotinas, eu tinha sempre 4 sendo executadas ao mesmo tempo. Se eu executava o mesmo código-fonte, esse mesmo binário, em uma máquina com 8 núcleos, ou 8 cores, eu tinha 8 ao mesmo tempo. Se eu pegasse uma máquina com 16, eu tinha 16 rodando ao mesmo tempo e o sistema operacional ia fazendo a troca até os 1000 ficarem prontos. Então a performance era muito rápida e eu conseguia ter uma melhoria de performance de execução simplesmente rodando aquele código em máquinas diferentes, certo? Em configurações diferentes de hardware. E o código é relativamente simples. Aqui tem outra coisa que é legal, que aqui nesse exemplo, as minhas rotinas, elas não se comunicam, elas são totalmente independentes. Aqui eu tenho um exemplo que eu tenho um slice, que a gente chama que é um array, então aqui abre e fecha colchetes de inteiros. Então eu tenho um array de inteiros e que eu já inicializei ele com 6 valores. E eu quero somar todos os valores desse array. O que eu fiz aqui? Eu dividi o meu array em 2 partes e mandei executar elas com gorrotinas. Então aqui eu dividi a primeira parte do array e a segunda parte do array e dei um go sum de cada um deles. Então quero executar os dois ao mesmo tempo. Só que eu preciso esperar as duas funções terminarem para eu poder ter o resultado final. Então, uma função vai somar os 3 primeiros itens, a outra função vai somar os outros 3 itens, mas eu preciso ter o resultado disso tudo no final. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar um canal. Um canal é como se fosse um espaço compartilhado de memória, eu criei um espaço e passei para essa função o canal. Então, o que acontece? Aqui é a minha função sum. Ele vai somando valor a valor que ele recebeu e ele joga para esse espaço em memória. E aqui no final eu tenho, então aqui ó, eu estou mandando para o canal, então aqui tem menor, igual, tem uma flechinha aqui, mandando para o canal o valor, e aqui eu tenho x e y recebendo do canal. Então quando eu executar isso aqui, eu vou ter vai executar as duas funções concorrentemente ao mesmo tempo, e o meu executável vai ficar parado esperando até que as duas variáveis recebam o valor daquela que está em memória. Então é um canal. De um lado eu escrevo, do outro lado eu leio. Tá? Então aqui eu consigo somar muito mais rápido o meu array. Se eu tiver aqui 1000 itens, eu vou ter 500 itens rodando sendo somados em paralelo, sabe, ao mesmo tempo. Então, canais é uma solução bem interessante para fazer isso. O que eu falei aqui, eu estou só arranhando a superfície, você vai encontrar mais informações sobre isso, é bem legal. Eu recomendo que se você tiver problemas de programação concorrente e quer resolver com Go, dá uma estudada em canais que bem legais, bem legal. Tem outras formas de se resolver. Tudo que você estudou sobre programação concorrente, como semáforo, mutex, e waiting groups, essas coisas, tem na própria linguagem. Então, o Go foi criado para ajudar bastante quem tem esses problemas de programação concorrente, de performance. Então, se é o seu caso, eu recomendo olhar com bastante atenção para Go. Outra coisa que eu acho fantástico em Go é cross-compilation. Então, eu tô aqui na minha máquina em Go, minha máquina em Mac, o meu macOS aqui, estou escrevendo um código e eu preciso que esse código seja executado no Windows. Eu simplesmente escrevo isso aqui, ó, GOS, então Go Operational System, sistema operacional, vai ser o Windows, na arquitetura AMD64 e executo Go, isso é no meu terminal, tá? Build, que é o comando para compilar, a gente vai ver sobre isso nos próximos vídeos. O nome do arquivo que eu quero, do código fonte, ele vai gerar aqui um goroutines.exe. Um executável que roda no Windows. Simplesmente isso. Eu simplesmente pego esse goroutines.exe, vou lá no teu Windows 2000, teu Windows 95 e executo ele. Não precisa ter máquina virtual, não precisa ter o Go instalado, nada mais. Ele é autocontido. Então teve o caso de um projeto que eu trabalhei que a gente executava, criava um aplicativo de linha de comando que rodava na máquina dos usuários para fazer coleta de algumas coisas, executar algumas informações. Então, eu escrevia esse código em Go e eu gerava executável para cada sistema operacional. E a pessoa simplesmente
baixava a versão, o executável para a máquina dela e executava lá. Então, isso é realmente reaproveitamento de código. Eu não preciso me preocupar em ter versão X da máquina virtual lá, porque não preciso de máquina virtual, certo? Outra coisa que é interessante, para quem vem de outras linguagens como Java, Python, PHP, que você tem orientação a objeto, mas a orientação a objeto ela é bem focada em herança, tem uma classe que herda outra classe, etc. Go, você também tem orientação a objeto, mas você trabalha por composição. Tá? Então, tem vários artigos, vários estudos que falam que orientação a objeto via herança não é tão legal, tão performático e tão elegante quanto a orientação a objeto por composição. Mesmo em Java, em PHP, é recomendado você usar o máximo possível de composição. Então, Go adotou isso. Aqui você só tem composição. Você vai ver muito a gente criar em código Go, e a gente vai ver nesses vídeos. Eu vou criar interfaces, e dessas interfaces eu vou compor outras. Então, eu vou ficar compondo coisas. Então, isso é muito importante para reaproveitamento de código e para deixar o código mais legível, mais performático. A biblioteca é extremamente poderosa, a biblioteca padrão. Você vai ver que vários projetos fazem o máximo de uso da linguagem da biblioteca padrão. A gente vai ver, por exemplo, que eu tenho um servidor e um cliente de HTTP embutido na linguagem, tenho tratamento de JSON, tenho a criptografia. Então, é uma biblioteca bem poderosa mesmo. Nada impede que você use bibliotecas de terceiros, a gente vai usar, mas tenta sempre usar a biblioteca padrão, dá uma olhada porque tem muita coisa já pronta para você usar. Quem está usando Go, então tem várias empresas usando a linguagem no Brasil e fora do Brasil. O Google, claro, que criou, mas eu tenho ali DigitalOcean, Dropbox, a Canonical, que é a empresa que desenvolve o Ubuntu, a Heroku, o New Relic, o New York Times, tem vários artigos sobre Go no New York Times. Aqui no Brasil tem algumas empresas como Resultados Digitais, Moip, Nelway, a, o Mercado Livre usa, Cabify, então tem várias outras empresas que usam. Esse é o wiki da linguagem Go no GitHub. Então lá você pode encontrar outras, e se a tua empresa usa Go e não está lá, você pode incluir a tua empresa. É bom para quem está procurando emprego e quer trabalhar com Go, dá uma olhadinha aqui, as empresas que usam, é legal, ter uma noção. Para que tem sido usado o Go? Para APIs, como a gente usa, a gente vai ver nesses vídeos, então eu vou falar mais sobre isso, mas é bastante usado para criar APIs. Para fazer microserviços, então, é uma das linguagens muito usadas em microserviços. Tem até um livro chamado Microservice Patterns, com padrões de microserviço, e um dos padrões, que é Microservice Chassis, que é você criar uma infraestrutura de chassi, uma infraestrutura para o teu microserviço. Esse livro cita como um ótimo exemplo desse padrão um framework chamado GoKit, que tem uma palestra no meu site, eu falei no vídeo passado, o link do meu site, tem uma palestra e um artigo que eu escrevi sobre GoKit, então é uma linguagem bastante usada para microserviços, quem quiser dar uma olhada depois lá, acho que ajuda a ter uns exemplos. É usado para internet das coisas, IoT. Então, lógico, quando eu falo em IoT, tem dispositivos muito pequenos e dispositivos um pouco mais poderosos. Os micro, muito pequenos, talvez sejam mais usados C e coisas mais baixo nível assim. Mas tem vários projetos para trabalhar com IoT em Go, como o GoBot, GoArm, e tem outras GoArm, se não me engano. Tem outros projetos que são específicos para isso, então se você gosta ou precisa trabalhar com IoT, dá uma olhada em Go, porque tem várias coisas legais ali. Tem algumas bases de dados escritas em Go, como CockroachDB, OrangoDB, se não me engano, e tem vários outros, tem algumas outras implementações de um sistema gerenciador de banco de dados 100% feito em Go. Então isso mostra quão confiável a linguagem é para você depositar todos os seus dados num aplicativo desses, construído com a linguagem. Aplicativo de linha de comando, então se você usa Docker, Kubernetes, qualquer ferramenta da HashiCorp, como Terraform, e vários outros, a ferramenta, o CLI do GitHub, que você, o GH, que você usa para gerenciar, você pode usar para gerenciar o GitHub da tua máquina.
A ferramenta da Heroku, o CLI da Heroku, se não me engano, é feita em Go. Então, você pode criar vários aplicativos em linha de comando e você já conhece vários exemplos. Então, tem várias bibliotecas que você usa da própria linguagem ou bibliotecas que ajudam você a escrever sistemas aplicativos para linha de comando. Eu usei bastante isso no projeto que eu trabalhei algum tempo atrás. Outra aplicação que é bem legal para Go, mas eu não comentei aqui, é serverless. Todas as soluções como Lambda Functions da Amazon, a Cloud Functions do Google e Azure Functions, se não me engano, da Microsoft, aceitam Go como uma das linguagens padrão. Então, no projeto que eu trabalhava anteriormente, a gente escrevia a regra do negócio em arquivos Go, e aí eu compilava essa regra do negócio para um arquivo CLI, para um arquivo, para uma API, para um chatbot do Slack e para um Lambda Function. Então, com o mesmo código, eu conseguiria usar aqueles pacotes para criar aplicativos para Lambda Functions, por exemplo. Então, isso é uma coisa legal que eu acho a linguagem, você poder reaproveitar ela para vários cenários. Alguns materiais de estudo, isso que eu falei foi bem superficial. Tem o golang.org, é o site da linguagem, site oficial. Tem o tour.golang, que mostra passo a passo como aprender a linguagem, é bem útil para quem está começando. Tem o Go by Example, também, como o próprio nome diz, dá vários exemplos práticos de como inverter um slice, como pegar o primeiro item, como trabalhar com uma Go rotina para fazer determinada coisa. Então, eu gosto bastante desse site. E um outro vídeo contudo que eu gostaria de falar é o Aprenda Go, que é uma série de vídeos criado pela Ellen Corbis, que é bem completo. Então, é em português e tem várias coisas, tipo, vai desde do básico até coisas mais bem complexas. Então, eu recomendo quem quer se aprofundar na linguagem, falar sobre testes, sobre benchmark, performance, profiling. Então, eu recomendo você olhar o curso dela com calma, é totalmente aberto, aqui está no GitHub, está no YouTube, aliás. Então, recomendo a você dar uma olhada nesse conteúdo. Entre os vídeos que eu vou falar aqui ou depois, para você aprofundar, aqui eu vou ser vou dar um exemplo mais prático, mas se você quiser, eu recomendo você dar uma olhada nesses conteúdos para você se aprofundar mais na linguagem. Beleza? Espero que tenha dado para dar um overview da linguagem, e a gente vai ver mais sobre ela nos próximos vídeos. Beleza?